Como a gente já havia dito, gente, se o A for positivo, a reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Vamos ver isso no círculo trigonométrico. Eu tenho uma figura aqui, para vocês que já passaram por todo o primeiro ano, já tem um pouco de noção de trigonometria, isso aqui pode ajudar muito a enxergar o coeficiente angular. Então eu tenho aqui um círculo trigonométrico, esse eixo aqui do cosseno substitui o eixo x, aqui o eixo do seno, e essa reta aqui chama-se tangente. Esta é a reta tangente, e ela é graduada de 0, 1, 2, 3 até mais infinito, portanto essa parte de cima dela é positiva, e aqui de 0 até menos infinito, essa parte dela é negativa. Se eu tenho um ângulo aqui, por exemplo, qualquer, um ângulo de 30 graus aqui, se eu prolongar aqui até atingir a tangente, eu vou ter a tangente do ângulo de 30 graus, que no caso é raiz de 3 sobre 3. Se eu tenho um ângulo de 45 graus, bissetriz desse quadrante, se eu prolongando aqui, eu acho o valor da tangente, ou seja, 1, para quem lembra da tabelinha de seno, cosseno e tangente. Se eu tenho um ângulo de 60 graus, prolongando, eu tenho a tangente de 60, que é raiz de 3. Portanto, qualquer ângulo entre 0 e 90, a tangente vai me dar sempre um valor positivo. Como o A é esse valor, o A, então, para ângulos menores que 90, é um valor positivo. Agora, se eu tiver um ângulo aqui, por exemplo, maior que 90, esse ângulo aqui, por exemplo, tá? Se eu prolongar para cima, eu não atinjo a tangente, portanto eu tenho que prolongar para baixo. Prolongando para baixo, eu vou achar o valor da tangente negativa. Então, recapitulando, qualquer ângulo de 0 a 90, a tangente é o valor positivo. Qualquer ângulo de 90 a 180, a tangente são valores negativos. Lembrando que não existe tangente de 90, porque 90, se eu prolongar para baixo ou para cima ou para baixo, não alcança a tangente. Portanto, não existe tangente nem de 90 nem de 270. Portanto, olha só, quando eu tenho uma reta crescente, esse ângulo feito entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário é um ângulo menor que 90. Tangente de um ângulo menor que 90 é um valor positivo. Portanto, o meu A é um valor positivo. Toda vez que a reta for crescente, o meu A é um valor positivo. Agora, olha só, se eu tiver aqui, por exemplo, uma reta decrescente. Numa reta decrescente, fazendo um ângulo no sentido anti-horário aqui, eu tenho um ângulo alfa sendo um valor maior que 90. E tangente de um ângulo maior que 90 é o número negativo. Portanto, o A, nesse caso, é negativo. Então, esse coeficiente angular, que a gente encontra ele fazendo a variação de y pela variação de x, ele também nos ajuda a definir se essa reta vai ser uma reta crescente ou se vai ser uma reta decrescente. Se o A for positivo, a reta vai ser crescente, o ângulo é menor que 90. Se o A for negativo, a reta vai ser decrescente. Então, pelo sinal do A, você já sabe se a reta é crescente ou a reta é decrescente. Lembrando, A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente.